Estimados amigos, hoje novamente temos o prazer de estar convosco uma vez mais aqui neste seminário da história do ano 1951. Agora queremos convidá-los para que nos possam acompanhar numa oração que levaremos ao trono da graça. Bendito e carinhoso Pai de amor e misericórdia, damos-te muitas graças pelas bênçãos que tu nos deste até este momento. Agradecemos-te por esta linda oportunidade que nos dás de expor estas preciosas verdades que o teu povo tanto necessita de saber, de entender e compreender. Abençoa ao irmão pastor que expõe este tema e abençoa todos os ouvintes. Repreenda o diabo que não tenha parte neste programa, mas que o teu Espírito Santo se faça sentir nos ouvintes como no expositor. Em nome de Jesus. Amém. Nesta tarde, novamente, com a benção de Deus, vamos continuar com este tema tão importante como é conhecer a história da nossa igreja. Fazemos novamente o convite. Se existe algo que não está a ficar claro, se tem alguma pergunta, não duvidem em comunicar conosco por WhatsApp que temos aberto, ou também pelo Facebook. Convidamos-los para que possam fazer as suas perguntas e, com muito prazer, vamos responder. Portanto, irmão Pastor Filipe Acunha, novamente seja bem-vindo a este lugar. Que Deus o abençoe e o tempo é seu. Muitas boas tardes. Que a paz e a bênção de Deus possa estar convosco. Esperamos que tenham tido um lindo fim de semana. Tenham tido um lindo sábado também, para a honra de Deus. E começamos novamente esta semana com 4 dias por diante, para então continuar com os temas que iniciamos. Agradecemos os comentários a todas as pessoas que têm estado connosco, aqueles que nos viram. Agradecemos a participação de todos. E nós vemos a bênção de Deus em cada dia, em tudo o que fazemos. Mas também não queremos que somos perfeitos. Portanto, rogamos ao Senhor que dia a dia, momento a momento, nos possa ajudar a continuar avante na sua obra. Reiteramos sempre qualquer resposta áspera que não esteja de acordo a alguma pessoa que nos viu, pedimos desculpas e queremos sempre fazer o melhor para o Senhor. Muito bem. Falamos sobre as atas. O último dia, a quinta-feira, vamos fazer uma análise jurídica que queríamos fazer sobre as atas e os registros. Todas as situações de 52. Tínhamos planeado para o dia de sábado, mas não fizemos no sábado. Não fizemos, então no sábado tivemos irmãos e pastores que deram a sua opinião. E queremos que na multidão de conselheiros há sabedoria e, portanto, agradecemos a todos aqueles que opinaram e que preferiram que se fizesse no outro dia, e então vamos fazer isso como parte final. Não temos nenhum problema e alegra-nos poder fazer isto para a honra e glória de Deus. Antes de vermos algumas diapositivas, queremos ler um relatório que se deu no ano de 1848. A Conferência Geral de 1848 foi muito importante, porque marcou uma série de situações difíceis que se deram aí e que não puderam ser resolvidas aí no ano 48. Recordemos que a nossa Conferência Geral tinha sido em 1925. A organização das 4 reuniões tinha sido em 1925. Depois voltou-se a reunir em 1928. E depois reuniu-se também no ano 31.
Então, nos períodos do pastor Otto Welp, levou-se um documento que saiu em 1933 pelo governo alemão. No 34 houve novamente Conferência Geral, onde se nomeia o pastor William Mass como presidente. E no 36 recebemos a lei alemã que dissolveu a nossa obra, e então perdemos o registro jurídico nessa altura que se tinha feito no ano 1929. Falando um pouco do relatório da Holanda, em 1948, porque aqui também foi celebrada esta Conferência Geral. A de 48 e de 51 foi na Holanda. Variou apenas o lugar, mas foi na Holanda. Aqui há um relatório que queria que tomemos em conta sobre aquilo que se fez e aquilo que aconteceu naquela oportunidade. Relatório da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma, celebrada 15 a 17 de julho de 1948 em Holanda. Jeová edifica Jerusalém aos que foram rejeitados de Israel. Recolherá salmos. Antes da Conferência Geral foi celebrado o Congresso Holandês do 1 a 4 de julho. Estiveram presentes 300 irmãos, amigos, sem contar com os delegados da Conferência Geral. Desde o começo, reinou na conferência um espírito de unidade e amor. A bênção do Altíssimo vivificou os nossos corações na paz e na alegria. A palavra de verdade foi impartida ricamente por diversos irmãos. E o lema de toda a conferência ao Senhor dá a honra. Foi tomado em conta por todos os participantes. Os cantos lindos, as declarações de poesias transportaram-nos para o tempo quando a Igreja louvara com línguas aquele que os salvou do mundo do pecado. A comportagem, que é o ramo principal da missão, está perfeitamente arraigado na Holanda. Muitos livros e revistas são levados pelas missões voluntárias. Que o anjo de Jeová acompanhe os mensageiros do Evangelho. Portanto, tínhamos aqui uma parte muito boa e importante. Conferência Geral de 9 às 9 da manhã do dia 5 de julho deu-se início à Conferência Geral com o hino Inclinados ante o trono de Jeová. A abertura teve a cargo do irmão Müller. Depois de dar a leitura de Salmos 147 e de considerar a passagem de Filipenses 2, 3 e 5, João 17, 20 ao 22 e outros textos, o nosso dever como restantes da semente da mulher. Podemos cumprir com este grande dever se nos acompanha o poder e a graça do Senhor. Como delegados do Movimento de Reforma, apareceram irmãos e irmãs, representantes dos seguintes países e campos missionários: Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra, Finlândia, França, Holanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Áustria, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça. A África foi representada pelos irmãos Knockbolo, a Austrália e Nova Zelândia pelo irmão Nicolici, sua esposa e o irmão Eldon. Os irmãos Kozel e Lavrik representaram os países sul-americanos, como Argentina, Equador, Uruguai e Venezuela. Uma quantidade de outros países enviaram suas propostas por escrito, pois os seus representantes não puderam assistir pessoalmente por certas circunstâncias. Há um ponto muito importante aqui. No ano 48, Nicolici e a sua esposa eram delegados. Eram família. Falou-se muito que o pastor Kozel levou delegados da sua família no ano 51. Não o negamos. Eram os delegados que estavam lá. Mas o pastor Nicolici também fez com a sua família. E vamos encontrar John Nicolici também, o seu filho, formando também parte
portanto, e ocupar cargos também no comitê do novo movimento. Portanto, isto deu-se em ambas partes e aquilo que aconteceu antes do ano 51, enfrentámos os 25 delegados e já agora depois de 51 já foram dois movimentos separados, mas antes de 51 tudo tem que estar junto e tudo o que tenha acontecido, bom ou mau, tem que ir sob a carga da igreja naquele tempo. Ao começar a reunião de delegados, recordamos-nos do nosso querido irmão Mas. Falou-se muito do pastor Mas. Bem e mal. Como se fala de Müller, bem e mal. E como se fala de alguns outros pastores, bom e mal. Mas vejam qual era o sentir do momento. Como se diz no final, nenhuma mãe vê que o seu filho é feio, não é? Ao começar a reunião de delegados, recordámos-nos do nosso querido irmão Mas como último presidente. A nossa querida irmã Valentina, que velou o pastor Mas no momento da sua morte, e então ela agora deu um relatório. Ele amava tudo de coração e ele fez tudo para o avanço da obra. Durante todo o tempo em que esteve ativo, não foi concedido participar na próxima luta da igreja. Estamos confiantes que o Senhor da vida e da morte o levantará naquele dia ao nosso irmão do leito para dar a palma da vitória e conceder-lhe o privilégio de participar no triunfo dos salvos. Aqui fala-se do nosso irmão Mas. O nosso irmão Mas era de nacionalidade alemã, foi o segundo presidente a nível de história. Vamos ver se depois temos para pôr uma quantidade de fotos sobre os presidentes até o ano 51 e depois também algumas fotos históricas importantes que temos. Mas vejam como falam agora do irmão Mas em 48. O irmão Mas tinha estado muito doente e teve que entregar o seu cargo. E internamente a Conferência Geral colocou então o irmão Müller. Ele esteve cerca de 6 anos como presidente, porque a Conferência Geral desde 34 até 48 não foi realizada. Portanto, foram quase 14 anos que não houve reorganização por causa da guerra. Foi eleito pelo Comitê da Conferência Geral, depois da morte do irmão Mas, ao irmão Müller, como dirigente provisório da obra, que então levou durante os últimos 6 anos a responsabilidade. O barco da igreja passou por dificuldades, mas o comandante foi o nosso Salvador e a quem pertence a honra. Na reunião de delegados deram um relatório os encarregados das uniões, campos e missionários, e o resultado foi que vimos a ajuda do Senhor e a sua graça. Toda a obra está organizada em 16 uniões, campos missionários, que contam agora com aproximadamente 10 mil membros. Desde a última Conferência Geral teve um aumento de 3 mil membros. Portanto, era um relatório que se dava da situação do crescimento da obra e o que foi a Conferência Geral de 1948. Quero ler aqui outro dado, vou adiantar-me para não ter que ler tudo, o que foi a junta diretiva que foi nomeada. Bem, aqui temos na ata que o que foi nomeado como presidente de mesa foi o irmão Adam Ksak, que chega no ano 51 a fazer reclamos com o grupo de Denver. Mas ele esteve nessa conferência geral e ele foi o presidente de mesa. Depois de chegar ao seu fim, as deliberações da conferência, procedeu-se então à eleição dos novos dirigentes da Conferência Geral e foram eleitos os seguintes irmãos. Irmão Carlos Kozel, presidente. Albert Müller, vice-presidente. Nikolic, secretário provisório e membro do comitê. Irmão Corman. Muraro.
irmão Lavrik e irmão Kistner. Tanto Corman como Kistner foram nomeados neste comitê no ano de 1948. Foi a reclamação do grupo de Denver, que se chamam os americanos, mas em realidade a maioria eram alemães, mas eles viviam em Denver, Colorado neste momento, e estava aí a nossa sede naquele tempo, pois, e estes irmãos, então eles tinham já abandonado a igreja. Um dado interessante, o nosso querido irmão Kozel agradeceu pela confiança que lhe foi manifestada e solicitou a ajuda dos queridos irmãos mediante a oração para que possa cumprir com a grande tarefa e responsabilidade que lhe foi incumbida. A última reunião foi terminada com oração e estavam convencidos que os dias que se aproximam viriam grandes provas e dificuldades. O irmão Kozel tem também a responsabilidade da tesouraria provisoriamente para a sua reorganização. Portanto, tanto o irmão Kozel como o irmão Nikolic foram nomeados provisoriamente. Hoje não admitiríamos que o presidente seja tesoureiro, mas naquele tempo fez assim, dessa maneira. Tanto o Nikolic como o Kozel tinham que ser substituídos. Bem, há sempre escassez de pessoas, há sempre momentos em que é difícil poder substituir um cargo, ou talvez se está a dirigir muito bem e deixa-se estar. Mas aqui é claro, e a ata também o diz, que eram provisórios. Se não os mudaram, eram as ideologias daquela altura. Hoje em dia, mesmo que não houvesse pessoal, dificilmente o presidente seria o tesoureiro. E é uma coisa que tratamos de evitar. São situações que se deram naquela altura. Portanto, queria ler este dado já completo, porque vimos no princípio, mas fizeram algumas perguntas e eu então queria voltar a recapitular. Guardião de Sábado, 1948 de julho de 1948. Portanto, temos este material e a semana de oração também de 51. Muito bem. Na quinta-feira, começamos com a história do nosso nome. Queremos dizer-lhes que nós não pusemos nome à igreja hoje, só tivemos a contar a história. E na revisão do nome Adventista do Sétimo Dia, procurem os dados em história denominacional. David Hewitt foi quem propôs o nome. E a Ellen White tem uma cita onde ela diz que foi dado como revelação, e é verdade, o nome foi revelado, mas não foi revelado à irmã White. Houveram irmãos adventistas dizendo que isso está equivocado, que isso não é assim, que estamos a manipular, que estamos a violentar os atos. Não, nós não estamos a fazer nada disso. A história denominacional e os livros de história da nossa igreja, o grande movimento adventista, o movimento adventista e outra série de livros não foram editados pela nossa igreja. Foram feitos pela igreja adventista em anos muito passados. E são estes livros que documentam a história. As revistas adventistas dizem que David Hewitt foi... Temos a revista adventista onde diz isso. Onde diz que foi David Hewitt que propôs o nome e a junta diretiva aceitou. E recordem-se que essa votação foi apenas com voto contra. Mais tarde, a igreja aceitou esse nome e assim foi como chegou o nome. Nós chegamos ao ano 1919. Só um momento. Hermanos, puse mal la diapositiva que me tocaba. Un momento mientras la localizo.
Ya casi la localizo, hermanos. Un poquito de paciencia. Ok. Haciendo una corta recapitulación. Fazemos uma curta recapitulação. 1919, Temos o registro de 1919, Unión Alemana. onde a igreja foi registada como União Alemã. Tenemos el registro de 1929, Temos o registro de 1929, registrada como conferencia onde a igreja foi registada como Conferência Geral. completo del año 19. Bem, este é o registro completo do ano 19, como União Alemã. Tenemos Temos também el documento histórico del año de temos o documento histórico do ano de 1925. Fue el primer libro de actas que se hizo. Foi o primeiro livro de atas que se fez em 1925. En 1925, nosotros Em 1925, de que se hace por então nós temos a particularidade perdonen, de que se faz pela primeira vez o protocolo. Perdão, eu tinha aqui várias apresentações, mas elas misturaram-se todas, então peço desculpa. E em 1925, podem ver a data, foi o protocolo. se reunieron Fez-se em 16 de julho de 1925, reuniram-se 4 uniões, e nessas 4 uniões nomeou-se, pela primeira vez, o Comitê Executivo da Conferência Geral. selección que se hace Nesta seleção que se faz, onde donde se organiza la comunidad. é onde se reorganiza a Conferência Geral, faz o primeiro livro de atas. E queremos reiterar uma coisa, En 1925, cuando que em 1925, quando se organiza pela primeira vez a Conferência Geral, toma-se o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. primera vez la palabra movimiento de reforma, Agrega-se pela primeira vez Movimento da Reforma e a palavra Igreja. Em 1925, nunca aos nossos irmãos séptimo día movimiento de da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, com sede em Rona, nunca negamos que em 1925, pela primeira vez, se organiza a Conferência Geral 1925 el nombre que se tomó, e que em 1925 o nome que se tomou foi Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. pero tampoco podemos negar que en el 10 Mas também podemos negar que no ano 1919 se usou a palavra Sociedade Missionária Internacional, que era uma palavra que se tinha tomado da Sociedade Missionária de Tratados, um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. y que en 1925 E que em 1925 toma-se o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, mas que em 1929 toma-se agora o registro jurídico como Conferência Geral. pero la hora no. Em 1925 Veamos siempre el documento. foi organizado, mas não foi registado. Vamos ver o documento interno de 1925. Era el libro de actas de 1925 Era o livro de atas de 1925 usted puede ver que en las e vocês podem ver que as assinaturas... aparece el hermano Corman, Então aqui aparece o irmão Corman, aparece Nicolich, aparece Nicolici, aparece William Mass, aparece William Mass, aparece Joseph Adam Sapp, aparece Joseph Adamczak, o irmão Sobel. los hermanos de la época. Y es Eram os irmãos da época, e é interessante que no livro de 1925, no livro de Atas, que em 51 os nossos irmãos disseram que iam retirar e que o iam ter como um livro, como um documento histórico, e começaram um novo livro. É interessante que em mais ou menos varias actas, recuerden que llega hasta em várias atas, ese libro recordem que vai até hasta el 48. o ano 1948 e já em 51 já não se usou. Un
porque então fez-se um livro novo. 25 a 48, há de 2 a 3 selos no livro de Atas, como Sociedade Missionária Internacional. E Atas de 51 não aparece nessa Atas. E eu digo isso porque eu conheço o livro, já o tive, já o vi página por página, e eles têm esse livro, têm esse livro em posse, os nossos irmãos, e eles mostraram-me, eu pude vê-los, eu estive aí com o pastor Balbach, e o que eu queria que traduzisse do alemão ou do inglês, ele traduzia. A primeira ata, de 1925, é a ata mais comprida que nós temos, e logicamente é um documento histórico, pronto, da história da nossa igreja. Vamos ver mais ou menos como era o livro. Assim se iniciou o protocolo. E aqui temos o livro, é o que está negro. Essa é uma fotografia do livro de 1925. E os delegados daquela altura tomam o nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Bem, de onde retiramos o nome Movimento da Reforma? Bem, os irmãos colocados naquele tempo. A palavra Movimento da Reforma aparece em citações da irmã Ellen White, ela fala sobre o Movimento da Reforma, e então este foi o nome que deram à igreja. Temos a ata de 1927, era como União Americana, e na ata de 1927 o nome que fica registado, a obra nos Estados Unidos, foi Sociedade Missionária Internacional. Este nome foi registrado pelo grupo de Denver. Por isso, eles continuaram com esse nome. E quando há a situação, em 1952, este era o nome que eles tinham. Mas já vinha desde o ano 1927. Tinha sido registado primeiro que o da Conferência Geral. Porque o da Conferência Geral, como Conferência Geral, Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, tinha sido registado em 29. Mas aqui os americanos já o tinham registado, a União Americana, desde o ano 27, como Sociedade Missionária Internacional. Portanto, nós não nos unimos em nenhum grupo no ano 52 que se chamava Sociedade Missionária Internacional. E aí começámos o nosso movimento. Não. O grupo voltou para nós. Era um grupo nosso. Ele tinha o nosso nome. Tinha o nosso registro jurídico. Esse era o nome do Movimento de Reforma. Os dois nomes foram importantes para a igreja através do tempo. Aí está a Sociedade Missionária Internacional, os Adventistas do Sétimo Dia, União Americana. E então é feita uma personalidade jurídica, porque no ano 48, onde acabamos de falar e ver, fizeram-se vários acordos. Um dos acordos era mudar a sede para os Estados Unidos. Recordem que a Europa tinha estado em guerra. Os nossos irmãos tiveram que sofrer muito. Tiveram perseguição. Tivemos o registro da Segunda Guerra Mundial, onde a nossa obra imprimiu um livro chamado Seguir Sua Fé, e temos aqui vários mártires da nossa igreja na Segunda Guerra Mundial. Um ancião que foi alimentado durante vários dias por um rato, é o que diz o relatório. Irmãos que hoje foram condecorados pelo governo dos Estados Unidos, e até eles foram mártires de guerra, pertenceram à nossa igreja, foram torturados e foram mortos. A história do irmão Anton com a sua mulher, Esther, que não puderam casar. Escreveram várias cartas que se iriam ver nos novos céus, na nova terra. Irmãos que escreveram estas cartas comovedoras porque sofreram durante esta altura na Segunda Guerra Mundial. E então eles contam, este livro conta esta história que se passou na Segunda Guerra Mundial, de tudo o que se passou. E então essa guerra chegou a esses países. E então os irmãos, devido a estas situações, resolveram então trasladar a sede para os Estados Unidos da América. Em 48 então fizeram esse acordo,
E em 49, então, é registada uma personalidade jurídica. Qual foi o nome que registaram? Aqui está a nossa personalidade jurídica do ano 1948, assinada por John Nicolici. Aqui está, Dimitri Nicolici, Carlos Kozel e outros nomes. Wassermüller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas assinam a nossa personalidade jurídica no ano 49. Qual foi o nome que se lhe deu? Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Este foi o nome que se deu em 1949. Combinando então a trasladar a sede para os Estados Unidos, que até aquele tempo esteve na Alemanha, mas depois de confiscarem os bens da igreja e terem dissolvido a obra na Alemanha e retirado o registro, então os nossos irmãos fugiram para vários países, mas o nosso irmão Mas, com outros irmãos, fugiram para a Suíça. E em Suíça, num sótão, tiveram durante muito tempo os escritórios da Conferência Geral de uma maneira clandestina, porque a situação não era fácil. E eles instalaram-se aí porque na Alemanha tinha se tornado muito difícil. Daquele tempo, então foi combinado que se ia registrar o nome e tomaram o nome que tinha sido tomado em 25, que não tinha sido registado juridicamente. Portanto, olha, irmãos, no ano 29 tínhamos o registro Sociedade Missionária Internacional dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Em 49 temos o registro Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Ambos os nomes tinham representado a nossa igreja e tinham sido juridicamente aceitos. E tinham sido aceitos nas delegações, tinham sido aceitos pelos nossos irmãos. Alguns dizem que em 49 não foi uma delegação. Irmãos, em 49 houve uma conferência geral, combinaram que o irmão Nicolici fosse para os Estados Unidos, deu-se permissão, confiou-se nele, se fez bem ou mal. O que se interessa é que, pronto, que se confiaram ou não nele não interessa, o que interessa é que ele foi e que confiaram nele. O irmão Kozel queria muito, gostava muito do irmão Kozel e tanto confiava que era o seu secretário e enviou. Tanto é que o irmão Kozel disse uma frase e ele disse: sem confiança não se pode trabalhar. E muito bem, o irmão Nicolici foi ver tratar da sede aos Estados Unidos e registrou a personalidade jurídica de 1949. E em 1949 a igreja era Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Nunca o negamos, nem o negaremos, porque esse foi o nosso registro naquele tempo. Quando chegam eles ao 51, já chegam com o registro de 1949, segundo dados, depois de muitos anos, a Alemanha devolveu o nosso registro da Sociedade Missionária Internacional. Hoje temos esse registro que vale na Alemanha, hoje temos registrados aí também. Hoje estamos registrados nos Estados Unidos, também como Conferência Geral. Já temos o nosso registro. E vamos ver também como em 1955 a nossa igreja registrou na Dinamarca também. Portanto, vários países deste mundo viram o registro da nossa obra como Conferência Geral. E se amanhã há conflitos nos Estados Unidos e querem trazer a sede aqui para Costa Rica ou para algum outro país, pois terá que registrar a Conferência Geral. Assim como estamos registrados aqui juridicamente, aqui como associação, e como estão registrados todos os países, as igrejas têm que registrar-se, porque têm que ter algo que os ampare, que os proteja, uma entidade jurídica, para poderem ter propriedades, para proteger as propriedades, para que as pessoas não cheguem e peguem tudo. Mas naquele tempo era difícil, porque as propriedades estavam a nomes pessoais, nomes de cada pessoa, porque não era muito fácil sacar, ter uma personalidade jurídica. Olha, irmãos, eu estive em Angola. E em Angola pedem-nos mais de 5 mil membros para poder registrar a personalidade jurídica. Não sei quantos membros haverá agora, mas não chegam a 1000 membros, temos menos que isso. É interessante
Quando eu cheguei, havia cerca de 300, 400 membros. E tivemos uma reunião com 1.700 pessoas. E perguntei aos pastores, então, mas tanta visita? Contaram-me que em todo o país haviam mais de 600 pessoas, mais ou menos uns 300 casais, que davam o dízimo, que guardavam o sábado, mas que estavam numa união livre e então a igreja não os podia aceitar. E então o conselho foi para se casassem. E então naquele tempo, não sei se era para se casar, se pediam 50 ou 60 dólares. E isso era muito dinheiro para eles, muitíssimo dinheiro. E agora imagina, para 300 matrimónios. A nossa obra não pôde ser registrada em Angola. No ano 2014, eu e o pastor Adalício registámos a personalidade jurídica em Guiné-Bissau. Aí nós já registámos-la. Foi muito difícil, houveram muitos problemas. E não se podia trabalhar nesse país sem personalidade jurídica. Há países onde não se pode estar clandestino, é muito perigoso. As personalidades jurídicas não surgiram assim, só por surgir. Não é só fazer e já está. Não. Temos que ir uma vez, uma, duas, três, e isto não está bem, corrija, continua, melhora. São muitas situações a que se dão. E vamos ver um pouco disso quando fizermos o análise jurídico, que na quinta-feira, sobre o que é uma personalidade jurídica. Esta foi em 49. Os dois registros, antes de 51, tivemos na Alemanha e nos Estados Unidos, como Conferência Geral. Um em 29, como Sociedade Missionária Internacional, e outra em 49, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Nós não negamos, este era o nosso nome. Ambos os nomes foram usados através da história. Se nós vemos alguns documentos importantes da história, vamos aperceber-nos que, por exemplo, a lição da escola sabatina dos Adventistas do Sétimo Dia do ano 1897 tinha a palavra Sociedade Internacional de Tratados. Ou seja, a Sociedade Internacional já se usava já há muitos anos atrás. Temos vários exemplares dessas lições. Temos os princípios de fé de 1914 a 1919, quando fizeram estes princípios, e a palavra que se usou foi Sociedade Missionária Internacional, nos nossos primeiros documentos. Não é do ano 52 a palavra internacional. A palavra Sociedade Missionária Internacional eram nomes que tinham vários departamentos da Igreja Adventista, a Sociedade Internacional. É como nós hoje dizermos que hoje temos a Igreja, mas temos a Escola Sabatina, temos vários departamentos de jovens, a obra missionária, há vários departamentos, uma série de nomes. E então, para fazer isso por departamentos e mais organizado. Também interessante que no protocolo de diferenciação, isto é muito importante. Vamos ver isto numa apresentação que temos em 1920. O nome com que fomos conhecidos foi como Sociedade Missionária Internacional. E usava-se Sociedade Missionária Internacional de Tratados desde 1917. Até que em 19 pôde-se então registrar com outro nome. Mas a Igreja em 14, quando começou a trabalhar nesses anos na guerra, foi esse o nome que se deu. Também não estava jurídico, nada estava jurídico, claro, era a guerra. A Europa estava em guerra, estava tudo, a Alemanha estava a arder, mas os nossos irmãos colocaram o nome. Assim como no tempo da irmã White, antes de 44, puseram o nome de Adventistas, colocaram vários nomes, Adventistas do primeiro dia, Adventistas conservadores, Adventistas evangélicos. Vimos como vários tomaram o nome, até que em 1960 tomou-se o nome completo.
Temos outra escola sabatina do ano de 1919 e era Sociedade Missionária Internacional em alemão. E também havia em holandês e noutros idiomas. Mas estas são as mais antigas. Aqui temos então a capa de outra, a Sociedade Missionária Internacional. Temos então o registro jurídico de Frankfurt, 1919, que já ouvimos completo, com a palavra Sociedade Missionária Internacional. Esta personalidade jurídica foi assinada por Otto Welt e por Joseph Adam Ksack, que eram os que estavam mais conhecidos. E tínhamos também o irmão Spanknobel. Também estava o irmão Müller. Eles assinaram a personalidade jurídica naquela altura, naquele tempo, como União Alemã. Era a União Alemã, não era a Conferência Geral, no ano 19. E tinha a palavra da Sociedade Missionária Internacional. Aqui temos o registro completo. Muito bem, vamos passar para outra apresentação. Ok. Queremos fazer uma aclaração, voltando um pouco atrás, por um motivo que alguns irmãos adventistas têm estado a ver-nos e estão a colocar a questão sobre o nome e qual é a diferença entre estas duas organizações, da Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Sociedade Missionária Internacional. Portanto, este é o movimento 51, o movimento Nicolaites e o movimento que também foi chamado Kozelistas. Vamos ver algumas citações então. Foi mostrado que o povo de Deus, que é o seu especial tesouro, não pode empenhar-se nesta guerra, porque se opõe a todos os princípios de sua fé. No exército não se podem obedecer à verdade e ao mesmo tempo obedecer aos requerimentos de seus oficiais. Haveria uma contínua violação da consciência. Então queremos mostrar esta parte aos nossos irmãos adventistas para chegarmos novamente ao nome. Os irmãos perguntam que marco profético havia em 1951. Para nós, o 1914 tem marco profético. Veio a guerra, o 98% apostatou. A irmã White tinha falado sobre a apostasia alfa e a ômega. A alfa tinha sido incrível e a ômega ainda foi maior. E agora, na posição adventista, a irmã White dizia que não se podia ir à guerra. Nós dissemos que em 2014 os nossos irmãos reconheceram, adventistas. Eles disseram que foram duas uniões alemãs. Muito bem, mas irmãos, a guerra foi na Alemanha, não foi na Conferência Geral. E foram duas uniões alemãs que pediram desculpa ao movimento de reforma, aos dois movimentos. Tanto aos 14 representados pelo irmão Kozel, como aos 11 representados pelo irmão Nicolaites. O adventismo pede perdão a estas duas organizações. E teve que ser na Alemanha, porque isto aconteceu na Alemanha. Claro, foi aí que se fizeram os campos de concentração mais fortes. E foi na Alemanha onde a guerra estalou, onde foi mais forte. Estas duas uniões reconheceram. E em nenhum momento a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles nunca disseram que aquilo que fizeram as duas uniões, reconhecendo que atuaram mal em 1914, nunca a Conferência Geral disse que estava mal. Assim como em 1914, as atitudes do pastor Conrad na guerra, que era presidente da divisão naquela altura, repercutiram, e também mais tarde chegou Daniels em 1920 como presidente da Conferência Geral. A ver a situação, assim também se dá hoje em dia.
duas uniões alemãs que reconheceram isto. Isso foi reconhecido. E os vídeos foram oficiais perante o mundo. Em 1914, encontramos uma nova posição. Pastores adventistas e a pátria. Ao começo da guerra, a nossa igreja dividiu-se em dois grupos. 98% de nossos membros, mediante o estudo da Bíblia, chegou à convicção de que também é um dever de consciência defender a pátria com as armas no sábado. Esta posição, unanimemente adotada pela junta diretiva, foi comunicada imediatamente ao ministro da Guerra. 1918. E aqui temos então traduzido do alemão. No entanto, 2% não submeteu à decisão unânime e, por este motivo, eles tiveram que ser excluídos devido ao seu comportamento anticristão. Esses elementos irracionais fizeram-se pregadores buscando propagar as suas ideias absurdas, mas com pouco êxito. Chamavam-se falsamente pregadores adventistas, mas não são. São enganadores. Interessante. O 2% surge. Motivo que em 14 dá-se a guerra. Também de acordo com este documento do ano 17, do oficial, disse que o 2% foi excluído da igreja. Se estão excluídos da igreja, se querem seguir, continuar a pregar o Evangelho, e se querem ter uma entidade profética, porque eles creem que tinham o estandarte da verdade e não tinham infringido a lei de Deus, o que é que interessa? Já não vão poder dizer mais que são adventistas do sétimo dia porque foram excluídos da igreja. Já não podiam dizer mais que estavam organizados numa igreja porque eles tinham sido excluídos. E eram um grupo que se tinham que começar a juntar e a organizar-se. O que é que nós necessitamos para organizarmos-nos? Muitas coisas. Mas especialmente o que diz James White no livro Dilo ao Mundo. O bebê cresceu. Tem que se dar um nome. E é assim como o movimento de reforma tinha que obter um nome naquele tempo. Tinha que, por motivos da história da apostasia, em 14, eles tinham que levantar o estandarte da verdade. O que é que fazíamos? Agarrávamos um registro jurídico que não era nosso, nomeávamos, punhamos a Igreja Adventista do sétimo dia número 2, também não se pode. Haveria que colocar o nome. E a parte do que dizia o jornal, por um motivo oficial que sacou a Igreja Adventista naquela altura, se tais elementos encontram o destino que merecem, e isso será considerado um favor prestado a nós. Até agora, a nossa junta diretiva empregou o dinheiro disponível com bons para a guerra, na firme esperança de que a Alemanha sairá vitoriosa desta guerra difícil. Em todas as partes, nossos membros estão empenhados no óbvio dever de pôr os meios necessários nas mãos da pátria. O que é que podiam fazer os integrantes do movimento de reforma? Nós não saímos, fomos excluídos. É simples como isso. Como diz o desejado, todas as nações passam a ser 91 e 99. Muitas vezes se fala sobre Cristo ter sido da Judeia. A minoria foi excluída e em documentos muito categóricos, aí mostramos o documento original, podemos voltar a mostrá-lo outra vez. Aqui temos o documento. Este é o documento, com data de 1918, onde eles estavam a pedir que não apenas que fossem excluídos, mas que também que se tratassem como tinham que ser tratados e que não eram reconhecidos da parte da igreja. Se não eram reconhecidos da parte da igreja, então agora que a igreja iam pertencer. Os homens adventistas estão quase todos no campo de batalha ou no serviço do exército, cumprindo os seus deveres fielmente, e esperam ser julgados e tratados com justiça, como expressão de gratidão da pátria. O adventismo caiu na prova da guerra. Teve uma apostasia diretamente aberta. Agora o movimento de reforma, o 2% não participa na guerra e são levados aos campos de concentração, são torturados e fuzilados. Que profecia houve para o 51, que profecia houve para 14. Encontramos uma quantidade enorme de citações de Ellen White, onde ele diz: vi vidas sacrificadas, vi barcos afundados. E aplica aquele texto de Isaías onde diz: os vossos varões cairão na batalha. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1. Os vossos varões cairão na batalha.
Vê-se uma crise, disse ela, mas é interessante que os que foram excluídos da igreja, do movimento de reforma, não levaram absolutamente nada. E houve um problema por princípios de fé, porque em 14 a transgressão foi para o quarto mandamento e para o mandamento de não matarás, o sexto. Mas em 51 não houve assunto de princípios nesse momento. Nessa altura, muito bem, não foi por causa de princípios. As diferentes conversas que já houve com o outro movimento e com o nosso movimento, aclarou-se que não houve mudança de princípios, não houve, nas nossas doutrinas, não houve. O problema não foi por isso. Ao estar excluídos, ao já não ser membros de uma igreja, o que é que eles tinham que fazer nessa altura então? Tinham então que tomar um nome. Então os nossos irmãos que perguntaram, eu digo-lhes, irmãos, nós não podíamos ficar sem o nome. Nós já não pertencíamos à igreja adventista. Fomos excluídos. Tínhamos que tomar um nome. Aqui temos as provas onde diz que fomos excluídos. A escola adventista usada como campo de concentração. Em realidade, o movimento de reforma surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. Diz o movimento anterior. Então é o pastor Brown que escreve sobre isto. Conrad era o dirigente da denominação dos Adventistas do Sétimo Dia em toda a Europa. Este movimento, tal como hoje, há sido, desde que veio a existir, é praticamente o resultado da protesta de um grande número de Adventistas do Sétimo Dia. Não contra os ensinos da dominação, mas sim contra as ações arbitrárias do mesmo Conrad e alguns mais que estavam associados com ele na direção da Igreja na Europa. Foi toda uma divisão, ou seja, duas uniões que pertenciam à divisão da Europa, duas uniões da Alemanha, e Conrad era o presidente da divisão, que deu liberdade, consciência, para poder ir à guerra. A saída destas pessoas não foi por muitos erros graves e uma hierarquia dominante, mas pela diatriz de Conrad, que os havia submetido ao canhão e à baioneta no campo de batalha. Ou seja, Conrad dá liberdade de consciência e então o governo confiscou. O governo levou preso muitos daqueles que não quiseram ir à guerra naquele tempo. Desde a hora em que nos traicionou tão vilmente, eles não tiveram absolutamente fé nele, nem como homem, nem como pastor, nem como dirigente da Igreja de Deus. Aqui o pastor Brown expõe e diz que foi um erro muito grande. Num documento ele diz isso. Mas em 1919, quando a guerra termina, difundiram-se então as notícias que o número dos tinham sido excluídos da comunidade da Igreja devido à sua fidelidade e às doutrinas fundamentais do movimento adventista tinham aumentado a milhares. Ou seja, as pessoas que em 1919, que já se tinham juntado desde 1914 até 19, tinha ido em aumento. O movimento de reforma estava a crescer com o princípio de não matar e de não transgredir ao sábado. Tinha levantado os 10 mandamentos. E amanhã queremos apresentar um pouco sobre os escritos antigos biblicamente, para percebermos muitas das coisas que estavam a suceder. Se existem perguntas, nós no final não vamos responder. Agora não vamos responder. Agora vamos continuar com a apresentação, para não nos desviarmos. Estas pessoas compreenderam que devia fazer-se algo mais definido para encontrar uma solução ao problema existente. Combinou-se que o plano de realizar uma reunião preliminar, se era convocado num país neutral próximo, seria bem recebido por parte da minoria e que as suas experiências lhes ofereciam uma base comum para as ações unificadas que se requeriam em tais circunstâncias. O propósito de tal reunião serviria para fortalecer as relações entre a Irmandade e os crentes que tinham sofrido por amor a Cristo e para animar-se mutuamente na verdade. Hoje não se pode ocultar a guerra. Muitos dizem que foi um evento nosso. Não, isso de 2014 para cá já sabe. Além disso, a Igreja Adventista tem um livro de história denominacional que se chama Luz para o Remanescente. E nesse livro fala 2 guerras mundiais afetam a uma Igreja Mundial. E reconhece a participação da Igreja Adventista na guerra
e reconhece como elas têm o departamento de capelães dentro da Conferência Geral. Assim foi como foi convocada para fins de 1919 em Basileia, Suíça. Sobre o evento, o irmão Nikolic informou o seguinte: quando fomos excluídos da Igreja Adventista Roménia, ignorávamos que irmãos fiéis em outros países europeus tinham passado pelas mesmas experiências. Então ele reconhece a situação que passou no ano 14 e como em 19 tinham sido excluídos da Igreja. E quiseram fazer uma reunião na Basileia, Suíça. Mal recebemos a informação sobre os irmãos excluídos na Alemanha, escrevemos-los. Como resultado dos contatos recíprocos entre a maioria excluída em diversos países, fizeram-se planos para celebrar uma reunião na Suíça a fins de 1919. Da Roménia enviámos 2 representantes com as nossas experiências e opiniões. Agora juntaram-se irmãos de distintos lugares. Bem, vocês também se separaram. Aí houve a guerra, aqui também houve guerra, excluímos, fomos todos excluídos. E então os irmãos agora que foram fiéis começaram a comunicar-se. Mas já não tinham uma igreja, porque a igreja tinha excluído. Eles não tinham um registro jurídico. Se há algo do qual não podem acusar o movimento de reforma em 1914 e quando se organizou, é que levou igrejas, que levou bancas, que levou possessões materiais. Não, se fomos excluídos, ficámos sem personalidade jurídica. Assim, o que é que nós podíamos levar na igreja? Nada. Não levámos absolutamente nada. Este foi apenas um assunto simplesmente de princípios. Durante esta reunião não foram, então, tratados outros assuntos. Não estávamos interessados em nenhuma separação, mas sim unidade. Esperávamos que os nossos irmãos adventistas abrissem a porta para uma discussão oficial com alguns representantes da Conferência Geral. A sugerência do irmão Otto Welp combinou celebrar uma conferência internacional da minoria excluída na Alemanha em 1921. A nossa obra não tinha logrado ter contato com o Adventismo. Era a guerra, tinham sido excluídos. E então os irmãos dizem que já tinham avançado e que haviam milhares que estavam a acreditar na mensagem. E assim foi como em 1919 os nossos irmãos, para proteger o que tinham ganho e para terem uma entidade na Alemanha, registaram então a União Alemã, que mais tarde, em 1920, Daniels reclama e diz: porque é que vocês então puseram o nome? Aqui temos o registro. Aqui temos o registro então da União Alemã, quando já tinham passado 5 anos da guerra e não se tinha então resolvido nada. Era a guerra, não conseguiam resolver nada. Aqui temos o registro, então mais próximo. Temos aqui algumas partes do Guardião do Sábado, as mais importantes, poderemos vê-las. Já lemos algumas partes, vamos avançar. Bem, estas são as partes da reunião do Guardião do Sábado, onde se registaram algumas coisas daquela altura e onde se informava sobre aquilo que estava a acontecer. 1920, entrevista e intervenção. Muito bem, aqui já é uma entrevista então agora com a Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Uma igreja que estava organizada e que já era reconhecida. A nossa nessa altura ainda não era reconhecida. A nossa tinha sacado um nome jurídico e era na União Alemã, nem sequer era como Conferência Geral. E antes de 1919, recordem que se tinham tomado 6 nomes distintos. O pastor Alfonso Balbach, já falecido, no seu livro História da Igreja, ele diz e registra que em 16 países tomaram-se 6 nomes. Mas não eram jurídicos. Não eram. Levou-se a cabo uma entrevista entre os representantes da Conferência Geral dos Adventistas
da minoria excluída e da Igreja Adventista. 4 membros do Comitê da Conferência Geral da Igreja Adventista tiveram um encontro com 16 membros da minoria. Não houve reconciliação nem acordo. A conferência foi celebrada no Colégio Missionário dos Adventistas do Sétimo Dia em Friedenau, onde celebrou agora também em 2014, do 21 a 23 de julho de 1920. Estiveram presentes 51 membros de diferentes comitês das uniões, as 3 uniões alemãs, Holanda, Checoslováquia, Polónia e Hungria, mais os 16 membros da minoria excluída, que os dirigentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia denominaram como o movimento opositor. Então, isto tudo em 1920. Os nossos irmãos vão a uma reconciliação para ver se podia fazer, para ver se poderiam voltar para a Igreja. Porque recordem que até este momento são um movimento clandestino com um registro apenas local na Alemanha. Como união, nem sequer como conferência geral. O que é que aconteceu aí? Mais 4 irmãos da conferência geral. Daniels era o presidente. Christian, Wilcox e Kern, os principais porta-vozes dos membros da minoria foram Doschler e Spanknobel. Esses foram da nossa parte. Os representantes do movimento opositor tinham 4 perguntas. Que posição assume a Conferência Geral respeito à resolução adotada pela direção alemã desde 1914 com relação ao 4º e 6º mandamento? Sobre este ponto, nós referimos às seguintes declarações escritas. Então, os 5 documentos foram apresentados. Quando vocês veem o protocolo de Friedenau, vocês podem ver isso. Segunda pergunta. Que evidência nos apresentam que nós não seguimos a regra bíblica com os nossos irmãos? Tal como se acusa na última edição no periódico dos Adventistas do Sétimo Dia na Alemanha. Terceira pergunta. Qual é a posição da Conferência Geral e dos irmãos americanos concernente aos testemunhos da irmã White? São inspirados por Deus ou não? Porque os Estados Unidos não estavam em guerra e a Alemanha sim. E então, vale para um lado, tem que valer para o outro também. Devemos continuar a apresentar à luz sobre a reforma da saúde, como tem sido apresentado. Então, estas perguntas faziam os nossos irmãos da Igreja Adventista, tratando de buscar uma reconciliação. Mas recordem, estamos agora como um movimento que está a surgir, que está a pregar no meio de uma grande quantidade de problemas e situações difíceis. Quarta pergunta. A nossa mensagem é de acordo com o Apocalipse 14, 6, 12. É uma mensagem nacional e internacional. Aqui temos várias revistas que não mostram que não somos um povo internacional. Devem entender-se as razões e o propósito destas perguntas para que se possam valorar devidamente as respostas. A primeira pergunta foi formulada com o propósito de averiguar até que ponto admitiam os dirigentes adventistas a evidente participação da Conferência Geral na posição combatente adotada na Europa e se estavam dispostos a fazer as correções necessárias. Então Doschler, que era o representante, ele identificou-se desta maneira. Como Sociedade Missionária Internacional e como povo, elegemos um presidente, que nesta reunião é vosso humilde servidor. De outro modo, o irmão Welp, nosso representante na Alemanha, apenas seria o nosso presidente. É muito grato ouvir estas boas expressões do irmão Daniel e desejamos que a paz de Deus seja conosco durante esta reunião. Então agora o Movimento de Reforma identifica-se como Sociedade Missionária Internacional e como povo elegemos um presidente. Agora apresentam-se e dizem como Sociedade Missionária Internacional. O Protocolo de Friedenau, que é um documento feito, editado, publicado, escrito diretamente pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, registra este dado e registra como Sociedade Missionária Internacional. Aqui há uma prova contundente de que éramos reconhecidos como Sociedade Missionária Internacional. E não adotámos esse nome em 1952. Isso é falso. A história é muito clara. Os próprios adventistas reconhecem-no. Éramos reconhecidos como Sociedade Missionária Internacional. E Daniels reclama, mas porquê é que vocês se organizaram? Ele mesmo reclama.
Temos agora vários pontos para apresentar à Assembleia, mas, no entanto, queremos ler algo. Encontramos-nos aqui na causa do grande Deus e em sua presença. A solene responsabilidade que assumimos em qualidade de homens pecaminosos é demasiado grande, de modo que, baseando-nos na nossa experiência do passado, não podemos menos que apresentar as seguintes condições. Ao fim da nossa entrevista, reúno para a glória de Deus e que todos obtenham uma visão clara acerca da nossa posição em relação à lei e aos testemunhos. Rogamos que se façam um exame positivo e ordenado dos princípios em questão, livre de todo ataque pessoal de ambos os lados. Nós temos que dizer que em 14 surgiu a guerra e que a Igreja viu-se sarandeada ante a lei de Deus, ou era transgredir a lei de Deus ou participar na guerra. E a Igreja na Alemanha deu liberdade de consciência. Vão e participem. Concedemos plena liberdade de consciência. Quando temos dados que na Guerra da Sucessão, nos Estados Unidos, em 1960, a Igreja Adventista, os membros que participavam na guerra eram excluídos. Aqui não foram excluídos. Aqui deu-se liberdade de consciência. E esta era uma ruptura e apostasia direta na lei de Deus. Assim surge o movimento de reforma no meio de uma apostasia. Nós não podemos dizer que em 51 tinha profecia. Não podemos dizer. A única que podemos dizer são as citas de Ellen White que surgiriam falsas reformas. Isso é tudo. Mas não marcamos 51 como que em 1951 está nos 2300 dias. Não, nós nunca dissemos isso. Acreditamos sim, de acordo à história e daquilo que Ellen White fala sobre a guerra e de como a Igreja ia ver-se totalmente sarandeada. E estamos a ver agora como a grande apostasia adventista foi dada na Europa. E não temos que discutir muito com os nossos irmãos adventistas hoje. Não temos que dizer que estas são acusações que nós fazemos. Já em 2014 foram apresentados todos os documentos da Igreja Adventista e eles pediram perdão e que aceitaram que sim, que foram à guerra e que foi um erro. Depois de 100 anos reconheceram. Portanto, não é algo que tenhamos que entrar em contradição. Em primeiro lugar, a história não se pode negar. E, em segundo lugar, o Adventismo reconheceu que participaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Isso não está à discussão. E alguns irmãos dizem, mas está bem, mas isso não foi a Conferência Geral. Mas deixem-me dizer que nessa reunião da Freedom Soul esteve o grande escritor George Knight. E ele esteve aí nessa reunião. Um dos escritores mais documentados e mais inteligentes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí esteve. Queremos ir a um documento. Daniels, presidente dos Adventistas do Sétimo Dia, sem resposta. Assim como instalou a guerra na Europa, nós, na América do Norte, estudámos cuidadosamente este assunto. Tínhamos uma grande vantagem frente a vós. A guerra surpreendeu-vos, por assim dizê-lo, da noite para a manhã. Surpreendeu-vos com tal rapidez que tinham que atuar, que fazer algo. Não era possível esperar um só dia. Mas nós lá estivemos 2 anos para investigar o assunto antes que ocorresse a guerra. Portanto, tivemos, neste respeito, uma grande vantagem frente a vós, o que nos capacitou para assumir a posição feita com reflexão. No entanto, depois de examinar o assunto, encontramos que este nos confundia grandemente. Adotamos esta resolução a saber que cada qual devia obrar de acordo com a sua consciência no assunto. Ou seja, se a sua consciência dizia vai e mata, mate. Ou se a sua consciência dizia vai e participe da guerra, vai e pode ir. A lei de Deus não dá liberdade de consciência. Talvez nos dê a liberdade e não nos obriga. Ninguém está obrigado. Deus não obriga ninguém.
Deus não quer que o sirvamos por oposição, mas a norma é clara e os 10 mandamentos são para obedecer. E não há nenhum mandamento que diga, bem, esta parte podemos fazê-lo e esta parte não podemos fazer. Portanto, não estamos de acordo que a liberdade de consciência possa ser dada para que cada um faça o que quer. No entanto, houve certo número de irmãos que tinham o espírito do amor e da pátria, que foram à frente e lutaram. Chegaram à Inglaterra e à França, foram às trincheiras e não sei o que fizeram ali. O que é que se faz numa guerra? Como podia dizer o pastor Daniels, que tinham ido às trincheiras e que não tinham participado? A revista Spectrum, da Igreja Adventista, é um documento muito firme dos dados que se dão da guerra no Golfo Pérsico. Mais de 2.000 soldados adventistas foram capacitados para participar nessa guerra no Golfo Pérsico. É um dado que a Igreja Adventista participou na guerra durante a história e por isso surge o movimento de reforma. E por isso então é que o movimento de reforma teve que tomar um nome jurídico. Mas em 51 não há nenhuma profecia que haja uma apostasia nos princípios. Não há um dado que diga que se caiu em tais princípios. O que houve aqui foi uma ferida de Satanás a uma igreja que estava a crescer e que estava a povoar o mundo. A igreja tinha atravessado várias dificuldades e era lógico que através do tempo a irmã White, quando James White disse que era preciso dar um nome ao bebê, nós também tínhamos o direito de pôr o nome à nossa igreja, porque íamos adquirir propriedades, íamos adquirir bens, onde a igreja ia ter que reunir-se, onde a igreja teria que acampar, onde a igreja iria ter as suas reuniões, onde a igreja iria ter as suas escolas, os seus colégios. E isso não se faz no ar, isso não se faz nas árvores. A igreja tinha que colocar-se baixo de um nome, uma entidade. E então, por isso, a igreja tinha que estar legal perante o governo também. E não se pode estar legal perante o governo se não temos estatutos, se não temos um nome, se não temos uma personalidade jurídica. Era importante organizar-se. Tinha que se fazer. E o movimento da reforma tinha que fazê-lo. Tinha que se organizar. E produto de uma crise mundial que tinha levado à ruptura da lei de Deus, da transgressão da lei de Deus. Mas em 1951 não houve nenhuma ruptura. E nós, os membros da Sociedade Missionária Internacional, reconhecemos que o registro de 1929 e regimos também o registro de 1951. Para nós, não há problemas em dizer que em 1949 levávamos o nome de Igreja Adventista de Sétimo Dia, Movimento de Reforma. E para nós também não há nenhum problema em dizer que de 1929-25 reuniu-se pela primeira vez a Conferência Geral com 4 reuniões e o nome que foi tomado foi Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Não temos nenhum problema em dizer isso. Foram os nossos registros, um interno em 25 e outro jurídico em 49. Mas também temos que reconhecer que em 1929 a nossa Igreja também tomou o nome Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, como Sociedade Missionária Internacional. Vamos à diapositiva. Dissemos que não queremos ser a consciência das outras pessoas. Definimos a nossa atitude declarando ser não combatentes. Não víamos a necessidade de ir à guerra. Deploramos a guerra e somos contrários a ela. Devemos, no entanto, outorgar a cada cidadão o privilégio de adotar uma atitude que esteja de acordo com a sua consciência em relação com o governo. Nenhuma dessas pessoas foi excluída da nossa igreja. Ou seja, os que participavam da guerra naquele tempo não eram excluídos. Nenhuma foi tratada como se não fosse cristã. Os nossos irmãos mantiveram o espírito de liberdade, o espírito do amor, de tolerância e de misericórdia. Sentimos que não podíamos colocar-nos entre a consciência da pessoa e as pessoas da igreja. Queremos que podemos representar certos princípios fundamentais e que os compreendemos, mas não podemos reger o critério de uma pessoa. Não podemos controlar a sua própria convicção. Por muita divergência de ideias que haja entre nós, acerca deste ponto, na América do Norte, não se produz uma ruptura, nem separação alguma. Não se desenvolveu nenhum antagonismo entre nós por causa disto. Os nossos irmãos estão tão unidos agora como antes da guerra.
Os irmãos foram e voltaram e tratámo-los como irmãos de uma grande irmandade. Foram e voltaram, participaram na guerra, transgrediram o sábado, mataram e voltaram. Irmãos, não dizemos que aquele cai, temos que lhe cortar a cabeça. A irmã White fala sobre isso, sobre o amor por aqueles que caem. Mas também se fala sobre a disciplina. A disciplina é importante. No tempo da irmã White, aqueles que foram à guerra foram excluídos. E ela disse, o povo de Deus, que é o seu especial tesouro, não podia estar nessa guerra. E aqui Daniel diz que não os excluíram, que lhes deram liberdade de consciência. Perante tais situações, o movimento de reforma não podia seguir sendo parte da Igreja Adventista. Eles já tinham sido excluídos e, repito, reconheceram que nos excluíram da Igreja por nos termos ido à guerra em 1914. A Igreja Adventista reconheceu, agora em 2014, que nos excluíram. Nós nunca saímos. Nunca. Excluíram-nos, cortaram-nos. Leiam os documentos. Está aí na internet. Os que a Igreja Adventista tirou em 2014. Esses documentos não são nossos. Vocês podem ver e comprovar a verdade. Mas em 1951, a nossa Igreja tinha que tomar posição numa conferência geral. E então aí veio a divisão. Não pelos princípios. Agora tem que ficar claro que quando nós saímos da Igreja Adventista, quando fomos excluídos e saímos, nós não levamos absolutamente nada. Os nossos primeiros irmãos eram anciãos de igreja. Otto Velp era ancião de igreja. E muitos irmãos que vieram, fizeram-se pastores, mas nós não trouxemos nada. Aquilo que aconteceu em 51 é diferente, não foi uma questão de princípios. E a igreja tinha também que falar sobre o nome. E hoje também temos o nome, que levou metamorfose, sim, é verdade. Que teve um processo, sim, é verdade. E até hoje conservamos o nome. E o Senhor nos ajuda. E vamos ficar por aqui. E vamos dar oportunidade a 2 ou 3 perguntas. Têm perguntas? Ok. A pergunta do nosso querido irmão Javier Calderón. Meu querido irmão Filipe, permita-me fazer uma pergunta. Por que motivo, em 1914, em 2014, pessoas inocentes pedem perdão a pessoas inocentes? Eles não tinham a capacidade, eles não participaram nesse local, portanto eles não tinham pedido perdão. Querido irmão, se fala como organização, não como pessoa. A organização adventista daquele tempo cometeu uma falta. E a organização adventista, em 2014, fazendo uma reunião para celebrar os 100 anos da guerra, eles tinham todo o santo e eles pediram perdão. Essa seria a pergunta já para eles. O importante para nós, como histórico, como denominação, é que eles reconheceram que não deviam ter ido à guerra e reconheceram que aquilo que o movimento de reforma tinha dito passado tanto tempo era certo. Nós só estamos a analisar a história, mais nada. Mas são pontos de vista e eu respeito o seu irmão. ¿Alguna otra pregunta? No tengo más yo aquí, porque los otros son comentarios y... Si fue un ataque. No, pero no lo tengo, solo sale el pedacito nada más, a mí no me salió. Ok, sí, es lógico que la... Pergunta-se se a divisão das 12 tribos foi um ataque satânico. Claro que sim. Deus nomeou 12 tribos. As 12 tribos eram o povo de Deus. Deus não queria que a igreja se dividisse, mas que crescesse. E 10 tribos caem em apostasia. E recordem que essas 10 tribos são levados, são cautivério à Síria e depois misturam-se com pagãos e essas tribos desaparecem praticamente. Mais tarde, um remanescente dessas 10 tribos, com os pagãos colonos, vêm a fazer então os samaritanos. Mas não queremos que isso sucedeu ao acaso. Satanás trabalhou nisso. E também queremos que aquilo que aconteceu em 51 também foi Satanás. E que em 14 também foi Satanás. Mas queremos também, e temos de tomar posição, arrepender-nos e lutar pela nossa salvação, como diz Paulo, com temor e temblor. Temos mais alguma pergunta? Ok, se não temos
Então, se não temos mais nenhuma pergunta, vamos abordar o que temos aqui. Ainda que como junta diretiva ou também como membros individuais houve divergência no nosso parecer acerca das diferentes atitudes para com o governo, sentimos, no entanto, que devíamos considerar como a falta mais grave o fato de permitir que se produzisse uma separação entre nós devido a estes problemas tão insignificantes. Creemos, bem, como se pode analisar que o problema da guerra, a transgressão dos 10 mandamentos e a divisão de um povo sejam problemas insignificantes. Não, foram problemas fortes. E foram o 4º e o 6º mandamento. Queremos que os pontos de vista que vós defendem são totalmente errados, dizia o pastor Daniels em 1920. Ou seja, nós defendíamos, os nossos irmãos daquele tempo defendiam que não se podia ir à guerra, que não se podia participar no sábado, que não se podia pôr uniforme. O pastor Daniels disse: queremos que os pontos de vista que vocês defendem são errados. Acreditamos no 4º mandamento como acreditamos até agora, no entanto, mas então se continuavam a acreditar nele, porque é que deram liberdade agora para transgredir? Eles não podiam estar a acreditá-lo. Então, no entanto, não estamos em condições de apoiar a vossa interpretação frente a isto. Qual era a interpretação? A interpretação era: não se pode no dia sábado, nem tão pouco entre a semana, mas muito menos no sábado. E não se podia pôr uniforme, nem matar, nem transgredir o sábado. E veja o que diz o pastor Delso no protocolo de François, porque é interessante o que ele diz. Que haveria dito Moisés se ele, alguns dias depois de haver-se dado a lei no Sinai, tivesse dado a ordem de matar ao rei de Bassã e a todos os homens, mulheres e ninhos. Tinham acusado de assassinato. No entanto, Deus deu ordem de violar o 6º mandamento. Bem, que podemos analisar aqui? O pastor Daniels, então que vocês iam julgar Moisés por ter mandado matar. Talvez, irmãos, isto sou um pouco fora de ordem aquilo que eu vou dizer e eu espero que me compreendam. Se ele disse que Deus, se Deus disse a Moisés para matar, isso é Deus. E eu não questiono Deus. Mas onde há uma cita na Bíblia, ou do Espírito de Profecia, que diga, em 1914, Deus deu permissão para ir matar, ou para participar. Este é um protocolo de diferenciação, e o protocolo que nos reconhece como Sociedade Missionária Internacional. Veem que na interpretação dos mandamentos há muitas coisas e devemos ter a liberdade de ler e entender os mandamentos sem estar sujeitos à interpretação de qualquer organização pequena. Protocolo da discussão com o movimento opositor, publicado pela Igreja Adventista e traduzido do alemão. E muitos de vocês devem ter o protocolo de fidelidade. Nós temos-lo. E já se receberam várias cópias do protocolo. Nesse protocolo, que foi a discussão onde não se chegou a uma conclusão, e por isso é que em 1921 e 1922 pediu-se então nos Estados Unidos poder novamente mandar delegados nossos à Conferência Geral dos Adventistas. Mas Daniels não recebeu. Nunca fomos recebidos naquele tempo numa reunião da Conferência Geral. Não nos recebeu. Assim foi então que no ano 1922 que se fizeram então tentativas. A reforma juntou então as pessoas que tinham, 16 países, com 4 reuniões, e então organizaram-se pela primeira vez como Conferência Geral em 1925. Por isso, tivemos que tomar um nome. Por isso, tivemos que ser representados. Por isso, tivemos que organizar-nos e por isso reconhecemos os 2 registros jurídicos, o de 29 como Sociedade Missionária Internacional e o de 1949 como Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma. Para nós, foram e são 2 nomes, 2 registros e nomes jurídicos totalmente válidos.
Bem, vamos ficar por aqui e amanhã vamos continuar com alguns dados importantes e queremos mostrar-lhes amanhã alguns documentos, porque amanhã queremos mostrar duas cartas, onde associações distintas autorizam aos nossos irmãos em 1952 para organizar-se. Dizem que em 52 nós fizemos uma reorganização ilegal. Não. Em 51 houveram problemas. Os nossos irmãos viram a necessidade de se organizar em 52 e temos pelo menos duas cartas originais de dois campos que aprovaram a reorganização aqui. E recordem que mostramos documentos. E não mostramos documentos que não existem, mostramos documentos idóneos. Que o Senhor os abençoe, estaremos amanhã por aqui. Que o Senhor os abençoe. Amém.